Oi, eu sou o Felipe e isso que você tá vendo agora é uma mulher grávida. Só que o problema, além, claro, desses movimentos irregulares, que mais parecem uma mistura de possessão demoníaca com uma cena deletada de Alien, é que, segundo a própria mãe, ela estaria grávida há pelo menos 9 anos. E esse é o fenômeno que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Magia ou ciência? O que sabemos sobre gravidez fantasma? Vem comigo. Vamos voltar um pouco no tempo e no espaço. Inglaterra, século XVI. Eu falei um pouco sobre ela no especial de Halloween sobre os julgamentos das bruxas de Salem, mas Maria Tudor, ou Maria a Sanguinária se preferir, entrou para a história não só por sua severidade na perseguição aos protestantes da Inglaterra. Um episódio que marcou a sua história foi uma misteriosa gravidez que jamais resultou no herdeiro tão aguardado. Em 1554, após o seu casamento com Felipe II da Espanha, a corte e o povo inglês celebraram o que, em meio a uma treta longa entre católicos e protestantes, acreditaram ser a concepção do próximo monarca católico. Maria, que implorava em suas orações para ser mãe, começou a exibir sinais claros de gravidez. A sua menstruação cessou, o abdômen crescia, o corpo todo se transformava, enquanto ela sentia os sintomas característicos da gestação, como enjoos, mudança de apetite e até o famoso desejo por comidas específicas. Maria sentia, inclusive, algo que interpretava como movimentos fetais. Toda essa lista, apesar de parecer comum em uma gravidez, ganharia até mesmo uma aura sobrenatural, quando meses passaram e o tão esperado bebê nunca nasceu. Aos poucos, a percepção do erro se tornou inevitável, mas o impacto emocional disso em Maria foi devastador. Ela estava convencida de que Deus havia lhe dado uma bênção para trazer ao mundo um herdeiro católico que restauraria a fé no trono inglês. Quando nada aconteceu e seu ventre continuava vazio, ela interpretou a situação de um jeito ainda mais bizarro. Ela acreditava que aquilo era um sinal de Deus, avisando a rainha que não havia sido cruel o suficiente com os hereges, e por isso estava sendo punida. Esse sentimento, misturado à desilusão e à vergonha pública da falsa maternidade, arrasou não só a sua saúde física, mas também mental. E assim, Maria Tudor definhava pouco a pouco, enquanto aumentava as ordens de tortura e execução dos protestantes. Existem muitas teorias a respeito do que realmente aconteceu, mas, basicamente, todas acabam apontando para o mesmo lugar: a pseudociese. Eu dei esse exemplo da Maria Tudor para explicar que o fenômeno já era relativamente conhecido, mas a palavra pseudociese, que combina os termos gregos pseudo, falso, e kiesis, gravidez, só passou a ser usado no início do século XIX, mais especificamente em 1823, pelo médico britânico John Mason Good. Na época, ele investigava casos de mulheres que acreditavam estar grávidas e apresentavam todos os sintomas de uma gestação, sem, no entanto, estarem de fato esperando um bebê. A pseudociese é um fenômeno raro, mas extremamente intrigante que confunde até hoje médicos e cientistas devido à sua complexidade e intensidade com que afeta as mulheres. A exemplo da própria Maria Tudor, física e psicologicamente. Não é um simples engano ou autoilusão, trata-se de um transtorno psicológico e fisiológico onde a mente e o corpo se unem para criar uma trama surreal contra a própria mulher. Na pseudociese, a mulher realmente acredita com todo o seu ser que está grávida, e o corpo responde a essa crença com mudanças reais, que vão desde o aumento do abdômen até a interrupção da menstruação e secreção de leite pelos seios. Mas como é que o corpo é capaz de gerar tantos sinais convincentes? Uma das coisas mais bizarras do transtorno é o que se conhece como movimento fetal subjetivo. Esse termo descreve a sensação que a mulher tem de que algo está se mexendo dentro do útero, como se realmente houvesse um bebê lá. Porém, esses movimentos não passam de contrações intestinais ou espasmos musculares involuntários, frequentemente intensificados pela ansiedade e pelo estado emocional já alterado da mulher. As causas da pseudociese são um campo de estudo complexo e ainda sem respostas definitivas. O que os pesquisadores e médicos sabem mais ou menos é que o tratamento resulta de uma combinação de fatores psicológicos e hormonais, que, em conjunto, geram os sintomas de uma gravidez falsa. Ao que tudo indica, o desequilíbrio hormonal afeta o chamado eixo hipotálamo-hipófise-ovário, um pedaço do sistema endócrino que regula várias funções corporais.
como o ciclo menstrual e a produção de hormônios sexuais. Sob situações de estresse elevado, trauma emocional ou casos de intensa frustração pessoal mesmo, como a própria incapacidade de engravidar, esse eixo hormonal entra em colapso. O cérebro, de certa forma, engana o corpo ao liberar hormônios em padrões que imitam os de uma gravidez real para se proteger. Ou seja, há uma alteração nas concentrações de estrogênio e progesterona, que são os hormônios predominantes durante a gestação. Essa alteração hormonal gera uma resposta no organismo que fisicamente replica os outros sinais da gravidez. Uma boa evidência disso é que muitas vezes a pseudociese vem acompanhada de condições psicológicas graves, como depressão, ansiedade e até mesmo distúrbios de personalidade. Em alguns casos, a mulher passa por uma vida inteira marcada pelo desejo frustrado de ser mãe, seja por infertilidade, abortos espontâneos ou até mesmo pressão social que valoriza a maternidade como condição de realização feminina, algo que define uma mulher de verdade. Mas embora a pseudociese geralmente se desenvolva em resposta a questões psicológicas, em cerca de 1 em cada 6 casos, o transtorno possui uma causa física associada. Cisto nos ovários, tumores abdominais e algumas doenças gastrointestinais podem produzir sintomas que se assemelham aos da gravidez, como o próprio aumento do abdômen e a sensação de peso na região pélvica. E esses sintomas podem servir de gatilho para desregular aquela parte do cérebro lá que eu citei. Ainda assim, nesses casos, o aspecto psicológico não pode ser descartado, porque o transtorno se alimenta do ciclo de sintomas que reforçam a crença na gravidez e, por sua vez, tornam os outros sintomas ainda mais intensos. Ou seja, o único jeito de interromper uma pseudociese é conseguir convencer a mulher de que ela não está grávida, o que, como você pode imaginar, não é exatamente uma tarefa fácil para alguém que teve a mente tão contaminada desse jeito. Não existe uma cura específica para pseudociese e o tratamento consiste principalmente em oferecer apoio psicológico e tratar qualquer condição física subjacente que possa estar contribuindo para os sintomas. Principalmente porque um dos desafios da pseudociese é que o corpo responde ao engano com tanta precisão que para a mulher a ilusão se torna uma realidade inquestionável, quase impenetrável. Inclusive, é importante diferenciar a pseudociese, que é a tal gravidez fantasma, de outra condição conhecida como delírio de gravidez. No delírio, a mulher acredita que está grávida mesmo sem apresentar sintomas físicos. É uma convicção puramente mental e frequentemente associada a distúrbios psicóticos ou ao delírio esquizofrênico. É relativamente mais fácil de tratar, já que você não trata esse delírio em específico, mas a mente de forma em geral. Na pseudociese, entretanto, o corpo entra no jogo e se transforma, oferecendo uma ilusão quase completa de que a gravidez realmente existe. Aí tem jeito. Como você convence alguém de que a visão dela sobre a realidade tá errada, se a realidade tá respondendo de volta exatamente como se espera? Talvez a gente precise voltar no tempo de novo para entender os estudos sobre a pseudociese. François Morisot foi um obstetra francês do século XVII que é conhecido por ser um dos primeiros a dedicar um estudo de fato sobre a pseudociese, ainda que não a compreendesse totalmente. Ele é reconhecido por ter descrito diversos casos de mulheres que apresentavam todos os sinais de gravidez sem de fato estarem grávidas. Só que ele atribuiu a origem desses sintomas a fatores externos, especialmente a presença de miasmas que, segundo ele, envenenavam o corpo e causavam o que ele chamou de gravidez de ar. Em sua visão, o corpo da mulher captava esses ares poluídos e reagia produzindo uma ilusão física de gravidez. Durante os séculos, médicos e estudiosos já conheciam os sintomas da pseudociese, ainda que seja um fenômeno raro, mas muitos rejeitaram a ideia de que a mente pudesse influenciar o corpo de uma forma tão intensa. Na época, os médicos, como o próprio François, ainda acreditavam que as doenças eram causadas por desequilíbrios humorais ou até mesmo o tal do miasma. E aí vale a pena abrir um par de parênteses aqui rapidinho para explicar isso melhor. Na medicina antiga, os humores corporais eram vistos como os líquidos fundamentais do corpo humano: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. E cada um correspondia a um elemento natural e a um órgão específico, sendo o equilíbrio entre eles essencial para a saúde física e mental. Qualquer desequilíbrio entre esses humores causaria doenças físicas ou psicológicas, e essa ideia se complementava com a teoria do miasma, que explicava epidemias como resultantes da inalação de ares ruins ou emanações tóxicas de matéria em decomposição, que
corrompiam os humores e levavam a doenças como peste ou cólera. Os tratamentos incluíam sangrias e dietas para equilibrar os humores, enquanto práticas de higiene visavam combater os miasmas, até que com o surgimento da microbiologia, no século XIX, a compreensão dos germes como causadores de doenças superou essas teorias, marcando o início da nossa medicina moderna, que foi a mesma época em que surge a psicologia como ciência mesmo, ali com Wilhelm Wundt. Levaria um bom tempo para que os médicos finalmente percebessem que a mente tinha um papel crucial nesse processo. Somente séculos depois, com o avanço da medicina e da compreensão sobre o sistema nervoso, o corpo e a mente começaram a ser tratados como componentes integrados, abrindo caminho para essas novas interpretações. Um avanço significativo sobre isso veio com Joshua Whittington Underhill, médico britânico do século XIX, que começou a desvendar o que Morisot não havia conseguido. Underhill observou casos de pseudociese sob uma nova luz. Ele sugeriu que a mente, em um esforço emocional intenso, enviava os sinais para o corpo, que então reagia de maneira quase obediente a esse desejo. Sob essa interpretação, a mente é fato tão importante para o fenômeno que ele sequer se restringe ao corpo feminino. Culturas antigas como os cantábrios, um povo que habitava a região montanhosa do norte da Península Ibérica, já tinham um entendimento particular sobre as interações entre a mente e corpo durante a gravidez. Eles praticavam um ritual conhecido como Couvade. No ritual de Couvade, durante o nascimento de uma criança, o pai simulava os mesmos sintomas da mãe, como se ele próprio estivesse passando por uma espécie de gravidez. Ele se deitava, recebia os mesmos cuidados que a mulher, e, por vezes, até apresentava sintomas físicos reais semelhantes aos de uma gestação. Era basicamente uma pseudociese provocada. A ideia por trás da Couvade variava conforme o grupo, mas, em essência, muitos acreditavam que o pai estava absorvendo parte da dor e do esforço da mulher, ajudando a aliviar a carga dela durante o nascimento. E, por vezes, a mente conseguia convencer a mente. Essa prática cultural ajudou a nomear um fenômeno psicológico parecido com a pseudociese, a síndrome de Couvade, que também pode ser chamada de gravidez simpática. Hoje, a síndrome de Couvade é reconhecida pela ciência como uma condição em que o homem, geralmente durante a gestação da sua parceira, desenvolve sintomas de gravidez. Ele pode experimentar enjoos, desejos por comidas estranhas, ganho de peso, alterações de humor e até dores semelhantes às do parto. Embora a síndrome de Couvade não seja completamente compreendida, especialistas sugerem que tem a relação direta com a empatia profunda ou o estresse relacionado à responsabilidade de se tornar pai. Ou talvez seja apenas o homem tendo inveja do útero da mulher. Karen Horney, a psicanalista alemã e uma das primeiras críticas do Freud, levantou uma ideia muito bizarra para contrapor o, não menos bizarro, conceito freudiano de inveja do pênis. Uma teoria psicanalítica que propõe uma fase pela qual as meninas descobrem a diferença anatômica entre os sexos. De acordo com Freud, ao perceber que não possuem um pênis, as meninas sentiriam uma sensação de perda ou incompletude e desenvolveriam uma espécie de inveja em relação ao órgão masculino. Basicamente, uma ideia centrada na interpretação freudiana da época sobre a importância do pênis como símbolo de poder na estrutura social e familiar. Freud argumentava que a inveja do pênis levaria as meninas inconscientemente a tentar preencher esse vazio de outras formas ao longo da vida, o que, segundo ele, poderia influenciar nas escolhas amorosas, na relação com a maternidade e na busca de objetivos profissionais. Claro, é um conceito bastante criticado na psicologia moderna, especialmente pelas feministas, como a Karen Horney, que propôs a inveja do útero. Para ela, os homens sim nutriam uma admiração e até mesmo uma inveja pela capacidade feminina de gerar vida. Segundo Horney, essa inveja do útero criava nos homens um misto de fascínio e ressentimento inconsciente, uma sensação de inferioridade relacionada à procriação, que explicava algumas dinâmicas psicológicas nas relações entre gêneros. Então, se os homens sentem essa inveja silenciosa pela capacidade de gestação, talvez o desejo inconsciente de participar dessa experiência, aliado à pressão social e ao estresse, possa, em casos extremos, criar nos homens uma identificação tão intensa com a gestação
gestação que o corpo responde, como se tentasse participar diretamente da gravidez da esposa. A síndrome de Kuvad seria, então, para ela, uma expressão física de uma necessidade psicológica mais profunda, uma participação compartilhada na experiência de gerar e trazer uma nova vida ao mundo. Mas assim, na prática, o que faz com que alguns homens manifestem sintomas físicos tão intensos durante a gravidez de suas parceiras? Talvez a resposta seja o simples contato. Uma pesquisa feita no Canadá e publicada no ano 2000 sugere que o convívio próximo com mulheres grávidas e a forte empatia podem alterar até os hormônios masculinos. A testosterona baixa enquanto a prolactina e o estradiol sobem, e surpreendentemente isso parece ser um fenômeno comum entre mamíferos. Então, a convivência prolongada com uma mulher grávida não apenas mexe diretamente com os hormônios, como pode mudar o seu comportamento. E isso é proposital. A oxitocina, que por vezes é chamada de hormônio do vínculo, aumenta nos pais durante o período pós-parto também. Níveis elevados de ocitocina estão associados a comportamentos como contato físico e brincadeiras com os bebês, o que reforçaria esse vínculo de pai e filho. Uma mudança que torna o homem suscetível ao comportamento de pai, mas que pode também, em casos extremamente raros, desencadear uma gravidez psicológica, e por vezes com um pacote completo. Além da gravidez fantasma, uma condição muito doida que pode acometer os homens é a depressão pós-parto. Apesar de ser geralmente associada às mães que enfrentam os desafios emocionais e físicos do período pós-parto, alguns estudos indicam que cerca de 10% dos homens experimentam sintomas de depressão pós-parto após o nascimento de um filho, especialmente aqueles que passaram pela tal da síndrome de Kuvad. E a culpa, como sempre, é dos hormônios. Ou seja, esse fenômeno também não se restringe sequer aos pais. Pesquisadores já observaram que avós, especialmente aqueles que mantêm uma conexão emocional mais forte com suas filhas e netos, também podem manifestar sintomas de uma gravidez fantasma. Quer dizer, gravidez é problema até quando não é de verdade. É por isso que a única decisão moralmente correta é não ter filhos. Ou pelo menos é o que eu discuti nesse vídeo que vai aparecer em uma dessas telinhas aqui. Confere lá. E se já viu, assiste algum desses outros vídeos que o YouTube tá te sugerindo aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.